Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, aqui da cidade de Itajubá, sul de Minas, para mais uma reflexão sobre a doutrina espírita. Adolfo Bezerra de Menezes desencarnou em 1900, ele que ficou conhecido em vida como o médico dos pobres e é considerado o Kardec brasileiro. E 100 anos depois, no ano 2000, Wagner Gomes da Paixão psicografou um livro chamado Anotações de Servidor. Eu já falei sobre esse livro, está no nosso canal, na nossa playlist, em julho do ano passado, 2020. E nesse livro nós vamos ter a apresentação do Honório Onofre de Abreu, que foi presidente da UEM, né, União Espírita Mineira, nossa federativa aqui de Minas. Vai ter também um prefácio de Emmanuel e do próprio Bezerra de Menezes, claro. Né? Então são notas sobre vários temas, né, de interesse para a vida, para as nossas atividades como espíritas cristãos. Né? E nesse prefácio de Emmanuel, diz que Bezerra de Menezes, desde quando desencarnou, ele vem na espiritualidade assessorando nada mais, nada menos do que Allan Kardec. Né? Para quê? Para que o espiritismo se consolide aqui nas terras brasileiras. E ele conquistou isso pela sua humildade, a sua abnegação, pela fé ardorosa e a sua lucidez fraternal, nos diz o próprio Emmanuel, que construiu em toda a sua existência e pela sua emancipação para o infinito, nos diz o Emmanuel. E ele ainda classifica esse livro como um roteiro de serviço e libertação para todos que, vinculados à doutrina espírita, vêm resgatar a mensagem redentora do Evangelho de Jesus. E ao nos convidar para lê-lo, ele vai dizer para que devemos sorver-lhe os princípios de vida e amor, consciência e fé, de que tanto carece a terra em seus conflitos, sofrimentos, indecisão. Então são anotações para se registrar na alma, anotações de um grande servidor da luz que é Bezerra de Menezes. E na introdução aqui, quando Bezerra de Menezes vai trazer aqui as suas considerações, ele coloca o título Diante da Vida. E ele vai dizer, meus filhos, ele sempre chama os brasileiros que ele tanto ama de filhinhos amados. Então ele começa a dizer, meus filhos, a inteligência organizou o modelo de experiência que submete bilhões de seres no planeta, mas não pôde atender em sua faina técnica e rigorosa. Por isso, na altura de suas conquistas atuais, o valor extraordinário do Cristo de Deus, nosso Mestre e Senhor. Então nós temos aí tanta tecnologia, a ciência avançando, estamos utilizando agora desse produto da ciência, da tecnologia que nos aproxima pelas ondas da internet, não sabemos onde estamos alcançando, mas a verdadeira conquista é o valor extraordinário do Cristo de Deus, nosso Mestre e Senhor. É o que precisamos sempre realizar reflexões para pensar sobre isso. Bezerra continua dizendo, há chagas e dores, perturbações e dúvidas, depressões e desesperos, por atender tanto a se fazer. Ele que foi médico na sua última existência, atendia às dores físicas das pessoas, dos pacientes que iam atrás dele, gratuitamente muitas vezes, e agora atende às dores espirituais, principalmente do nosso país, e ele questiona onde a solução efetiva, qual a fórmula capaz. E no tumulto da sombra que se adensa e faz vítimas,
A misericórdia do céu tem a resposta, aponta a solução. A solução é Jesus. Jesus. Não é? Então, pensemos nisso, quanto estamos carentes de Jesus, de falar, de conhecer, de absorver os seus ensinamentos e caminhar com Ele, por Ele, para Ele, todos os dias, como os discípulos que caminharam com Ele nos seus últimos 3 anos de vida e depois se tornaram apóstolos, continuando a sua caminhada entre nós. Então, como eu falei, eu já tenho um vídeo gravado, né, sobre algumas anotações, são 40 anotações, né? Então, ano passado falei de notas, né, de família, da amizade, paciência, beneficência, perdão, desencarnação e notas do amor. Hoje, quero realizar a reflexão sobre outras notas, notas da fé, da fortuna, da sexualidade, do estudo, do livro espírita, da prece. Então vamos começar pensando juntos sobre a fé. O que Bezerra, pelas mãos de Wagner Gomes da Paixão, vem nos oferecer em termos de fé. Então ele vai dizer: a fé domina a força criadora em todos os níveis de manifestação, anunciando o divino. Então, tudo o que existe, precisamos perceber a manifestação divina. E o que vai dominar nosso olhar, nosso entendimento, nossa percepção de Deus em tudo, entendendo Deus como uma inteligência criadora de tudo que existe, a inteligência que a tudo envolve, o nome dessa força é fé, segundo Bezerra de Menezes. A fé como sentimento norteador por excelência, garantindo aprendizado, realização, expandindo a consciência imortal. Então é essa fé que me permite sair para o transcendente, para avançar, para ser mais. Né? E ele continua dizendo: o homem se anima graças ao impacto do Espírito que se alimenta dessa virtude sublimada. O que me anima a sair da cama todos os dias é porque eu tenho fé que algo vai acontecer, algo vai realizar. O que me faz estar aqui nessa existência dia após dia, independente de tudo e de todos, né, do que me aconteça, é a fé, né, que me move, deve me mover. E Bezerra diz que a fé é um instrumento de esperança e realização. Só se vive dia após dia quem tem esperança de algo realizar junto, coletivamente, na nossa responsabilidade de espírito. E aqui eu vou me lembrar do livro de Isaías, né? Um livro do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que gosto muito de ler. Esse livro, né, Isaías viveu 700 anos antes da vinda de Jesus. Mas ali, né, no capítulo 53, ele anuncia a vinda de um servo de Deus, um Salvador, aquele que traria, né, um mundo novo. E as pessoas, vamos pensar, 700 anos antes de Cristo, daria aí, se for 50 anos, né, de cada existência, umas 14 reencarnações, e o Espírito vindo e na esperança do Salvador e retornando na esperança do Salvador, até que ele veio, né? E a alegria de encontrar Jesus na terra encarnado não tem preço. Então a esperança de realização, e se realizou, começou na fé de quem creu no que o Isaías estava, né, prenunciando ali como profeta, né, que foi do tempo de Acais, de Ezequias e de outros reis da época. Então, quando o Espiritismo fala que virá
né? Estamos caminhando para um mundo de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, como saímos um dia do mundo primitivo para esse que nos encontramos, que apesar de ser de provas e expiações, é lindo, né? Tantas coisas boas que temos para agradecer. Então vamos encarnando, reencarnando, de repente estaremos nesse mundo de regeneração. A fé nos levará e está nos levando até lá, né? E Bezerra ainda vai questionar em relação à fé. Qual outro recurso que pela religião, mas principalmente pela consciência, né, a sensibilidade tem soerguido, consolado e norteado os seres humanos em rudes provas existenciais, que não a fé? Então, como é que se pode passar, né, nesse mundo por tantas provas, por tantas expiações, se não tivermos fé? Dá vontade de desistir mesmo, né? Então, o Bezerra vai concluir esse capítulo de Notas da Fé dizendo, mais uma vez para os seus filhinhos, meus filhos amados, Deus nos concedeu a flama da vida, que seria forjada e aprimorada nas lutas evolutivas dos mundos primitivos aos apogeus espirituais. Mas para sustentar essa marcha infinita e grandiosa, desafiadora e exigente, concedeu-nos também a certeza da chegada. Esse componente vigoroso que nos impulsiona à busca incansável e gloriosa de seu aprisco supremo e eterno. Então, por mais que a vida seja luta, né, nós somos forjados, né, porque precisamos nos depurar como espírito, e a depuração se faz ali, né, na forja, nas lutas do dia a dia, né, em tudo que passamos para aprender. Foi assim que saímos do mundo primitivo e é assim que chegaremos, né? E a fé nos dá a certeza da chegada nesse mundo de regeneração e estamos caminhando para lá, né? E ele ainda dá um recado para os espíritas. A missão do espírita é a da fé. A fé dinâmica, consciente e pura, cujos frutos serão a vida abundante. Jesus não nos prometeu isso, né? Que ele veio trazer vida e vida em abundância. Então a fé do espírita não é aquela fé que só acredita, nossa fé é raciocinada. Acreditamos, né? Porque sabemos por que acreditamos. E ao acreditar, não ficamos de braços cruzados esperando chegar a esse mundo. Não, nós estamos construindo esse mundo de regeneração no dia a dia, aqui dentro, né? De uma forma dinâmica, no trabalho, em favor do outro, para que o outro chegue comigo nesse mundo, eu não chegue sozinho para não viver lá e de forma isolada. Consciente porque sei, acredito e sinto que estou indo para lá, e de forma pura com Deus, com Jesus, com os grandes que foram na frente, preparar esse caminho, preparar essa casa para chegarmos lá e nos receberem com os braços abertos, né? Que o primeiro que vai nos receber é Jesus, porque ele tem certeza da nossa vitória. E não devemos desistir nunca, porque desistir para ir para onde? Uma vez que nós fomos criados, é para o infinito, não existe morte. Né? Não temos como sair da vida, porque a gente morre aqui no corpo e cai na vida verdadeira do Espírito com os mesmos problemas que nos levaram para lá, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Então, sair da vida antes da hora, nunca. Né? Espere mais um dia, espere o dia de amanhã, espere o que vai acontecer na próxima esquina, agradeça, caminhe e faça a sua parte. Cada um fazendo a sua parte no mundo, o mundo muda. Né? A segunda nota, né, que nós vamos realizar a reflexão deste livro, chama-se Notas da Fortuna. Né? Se nós perguntarmos até mesmo, né, para crianças, para jovens, né, o que ele quer ser? Rico.
né? Geralmente estuda, trabalha, né? Tem tanto, é só passar sexta-feira, né? Em frente à lotérica, quando tem a cena acumulada, né? Como é que fica ali uma fila enorme, as pessoas querem fortuna. E não estão errados, né? O dinheiro movimenta o mundo material. Mas Bezerra vai dizer que o problema da fortuna no mundo terreno é exclusivamente de aplicação. Então não é errado, não é pecado ter dinheiro, ter riqueza, né? Tem gente que já nasce em berço de ouro, como se diz. A questão não é essa, mesmo sabendo que é temporário, mas em que ele está sendo aplicado. Então Bezerra nos diz que, se ele é retido na inutilidade em favor do egoísmo, pensando somente em si mesmo, é talento enterrado a exalar morticínio. Vamos nos lembrar da parábola dos talentos que Jesus, né, nos conta. Aquele que fez a moeda, né, o talento render, né, multiplicou os talentos que recebeu, e aquele que enterrou por medo não fez nada, né, não conseguiu adiantar-se como espírito. Então, aqueles que recebem uma fortuna de alguma forma para administrá-la, é para fazê-la render e muitos se beneficiarem, né? Por isso que ele diz, se ela circular, ela vai ser promotora de bem-estar e de educação. E ele ainda compara, né? Assim como o sangue no nosso corpo, ele tem função de transportar alimentos para todas as células, e aí o corpo, né, vai poder, nutrido, ter uma boa saúde. O dinheiro circulando, né, pelo organismo chamado Terra vai fazer com que ele tenha vida e bem-estar, saúde. De repente, o nosso planeta está doente porque alguns estão retendo dinheiro e outros passando fome porque não tem como circular de uma maneira mais, né, equitativa. Então, os valores do mundo, diz Bezerra, se erguem, se renovam em favor da aprendizagem do ser. O mundo, o planeta, é um planeta escola. Todos nós, né, os quase 8 bilhões que estamos aqui encarnados e os 32, mais ou menos, bilhões de desencarnados que todos nós povoamos a Terra, né? Vamos colocar aí que estamos com 40 bilhões de almas em volta da Terra, nesse planeta, estamos matriculados na escola de Jesus, porque Jesus é o administrador, é o governador do planeta, é Ele que por amor, né, auxiliou fazer esse planeta, viu esse planeta evoluir, e na nossa chegada ele também se regozijou, porque está vendo que esse planeta está atingindo o seu objetivo no tempo de Deus, não nesse tempo que nós criamos, né, que nos dá ansiedade de amanhã já virarmos um Bezerra de Menezes. Quanto tempo, né, levou o doutor Adolfo Bezerra de Menezes para se tornar esse espírito grandioso, né, que nos guarda, nos auxilia no nosso país, né? Então é ele que vai nos dizer, né, que precisamos dar um outro sentido a essa fortuna, né, como se fosse objeto, né, geralmente se dá um outro sentido, né, essa fortuna, como se fosse o fim, a finalidade da evolução. Aí quando se faz isso, né, troca-se o efeito pela causa. Né? Nós não estamos aqui para adquirir essa fortuna material, né? Não é esse o objetivo da vida, e tem sido colocado como que sim, né? Vamos lembrar do ginasta, né, nas Olimpíadas, né, que eu admiro muito, o exercício que eles fazem, né? É um trabalho tão grande para chegar ali naquele dia e disputar a sua medalha olímpica. Mas a medalha não é o mais importante, o importante é a jornada até ali, tudo que ele cresceu e pôde mostrar naquelas horinhas, né, naqueles minutos que ele fica ali demonstrando para todo mundo o que ele fez ao longo, né, de todos esses ensaios, de todos esses exercícios duros, né, que eles precisam fazer com renúncia, né, com dor, com... Tantas coisas acontecem nos bastidores que nós não ficamos sabendo, e a vida não é isso. O importante da vida é a jornada,
né? As pessoas que conquistam mesmo essa fortuna, ele sabe, né, cada passo que ele teve, né, que caminhar até chegar lá. E aí a pessoa vê uma pessoa rica e fala, nossa, para ele é fácil, mas não sabe da caminhada que ele fez até esse dia e fica julgando. Né? Então, pelo mundo inverter esse processo, se desestabiliza a criatura e ele fala em muitas existências. Porque a pessoa fica tão focada somente no ouro, né? Como eu dei o exemplo do ginasta olímpico. Se ele fica pensando só na medalha, né? Ele não consegue perceber o quanto ele está aprendendo. Né? E nós também ficamos a vida toda só pelo dinheiro, né? Só pela fortuna, até quando receber não sabe o que fazer com ela. Né? E se perder, fica totalmente desequilibrado, e Bezerra de Menezes vai dizer que até em outras existências. Enquanto eu não tirar a viseira que o mundo não é para conquistar bens materiais, mas sim bens espirituais, e a matéria são instrumentos, ferramentas para que eu cresça, né? Eu não vou entender nada em várias existências. Né? Então, mais uma vez, Bezerra vai terminar esse capítulo com uma mensagem. Filhos, atendamos na terra aos imperativos da sobrevivência. Claro, né? Precisamos da matéria para sobreviver porque estamos na matéria, mas com equilíbrio e vigilância. O dinheiro, a posse, a posição social são importantes, né? Para a promoção da vida, com dignidade e educação. Mas cautela, cuidado, acautelai-vos ante a febre do ouro, que martiriza a mente ignorante da criatura que se desconhece imortal. Então, por mais rica que a pessoa seja, um dia ela vai desencarnar e nada vai levar, nem um centavo, e vai passar para a mão de alguém. Como é que ela vai ficar do outro lado? Ela ficará desapegada? Ou ela vai levar na mente a necessidade de ter para ser feliz? Né? Então, mais uma vez, Bezerra vai lembrar uma passagem de Jesus, quando ele pergunta: que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Se a alma é que é eterna, e a nossa vida aqui, mesmo que seja de 100 anos, é nada, é um grão de areia num deserto. Pensemos, né, com um olhar na eternidade. É isso que o Espiritismo vem nos comprovar e nos auxiliar a caminharmos na matéria, mas com um olhar na eternidade, na verdadeira vida, no ser espiritual que somos. Nós somos usufrutuário de tudo que existe, né? Posso usar tudo, mas saber que a hora que te for chamado, deixar tudo para trás e caminhar para Jesus. Então ele vai lembrar que o talento, uma frase lindíssima que ele coloca aqui, ó, todo talento terá sabor de eternidade, desde que utilizado com sentimento de reverência e de amor. Talento como sabor de eternidade. Então aquilo que nós fazemos com amor, com reverência, né, se doando, vai se eternizar. Né? Vamos sentir o sabor daquilo que é eterno, que são os valores éticos, morais, aqueles que a traça e a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba. Né? São esses valores que vão nos tornar ricos desde já. Né? A pessoa que se sente, sabe que é honesta, cumpridora dos seus deveres, né, e obrigações, ela dorme tranquila, e essa é a mais rica do que aquele que dorme, mesmo cheio de dinheiro, cheio de dívidas. Né? Uma outra nota, né, bastante importante para os dias atuais, notas da sexualidade. Vamos falar um pouco de sexualidade, precisa ser falado no movimento espírita também, né, para nortearmos o nosso comportamento dentro do que o Espiritismo nos orienta. Os Espíritos estão aí, há uma vasta literatura para nos auxiliar, nos lembrar
de como deve ser o nosso comportamento. Então, Bezerra nos diz: as experiências humanas, nas eras primitivas, lá no mundo primitivo de onde todos nós viemos, se caracterizavam pelo domínio do instinto. Vamos lembrar do animal que ainda é regido pelo instinto. Um instinto que antecede a inteligência. Inteligência, que quando conquistamos já conseguimos uma reflexão consciente. Então o animal, nossos irmãos animais, têm inteligência já rudimentar, mas não consegue uma reflexão consciente sobre o meu comportamento. A diferença que nós já conquistamos. Então diz Bezerra que graças a esse processo evolutivo, estamos em movimento, ainda não estamos prontos. Então saímos desse mundo primitivo, onde fomos criados simples e ignorantes, não sabíamos nem pensar direito, agíamos pelo instinto. Dava fome, você ia e comia alguma coisa. Você era atacado e reagia, agredindo o outro. Instinto sexual ia reproduzir, como um animal mesmo. Aí nesse processo que conquistamos a consciência, é preciso hoje, num novo mundo de provas e expiações, encarar o sexo como fator de vida e sobrevivência do planeta, assim que Bezerra nos orienta. Então o sexo é vida e é graças a ele que a vida acontece no planeta. Todos nós somos resultantes de uma relação sexual. Então o sexo não é pecado. Infelizmente as igrejas do passado demonizaram o sexo ao invés de orientar para o sexo, e tudo aquilo que se proíbe, aí que se vai atrás. Então não podemos, e graças a Deus temos o Espiritismo para isso, proibir por proibir, colocando que é pecado, não vai lá. Vamos lembrar da Gênesis, não pode comer o fruto proibido. O que o casal fez, o que todo humano faz, proibiu, ele quer conhecer. Então educar para o sexo, que até hoje ainda não acontece, século XXI. Eu fui professor há muito tempo da área de ciência e biologia e não se podia falar de sexo na sala de aula, que vinha um pai, vinha sempre alguém com aquele olho arregalado, achando que estava se fazendo sexo na sala de aula. Não, é preciso orientar, porque fazer já tem a juventude aí fazendo sem uma orientação e sofrendo consequências sérias por causa disso. Então Bezerra vai dizer: se essa força sagrada de união, olha aqui, ele coloca o sexo, e é isso, uma força sagrada. O sexo é sagrado, não é demonizado. Força sagrada de união e retempero psicológico e emocional, de reprodução e ordenação social. Se não for tratada com o respeito e a consideração que bem merece, como ficará a estabilidade do mundo, do lar, da família e do nosso coração? E aí nós ficamos pensando, o mundo chegou onde chegou, atabalhoado, esse caos em todo o mundo. Será que é por causa disso? Será que é por causa da filosofia? Será que fica procurando causas? Mas não se fala da revolução sexual, que em contraponto a um sexo proibido pelas igrejas, liberou geral. E até agora não achamos o caminho do meio, que é o que ele está falando. Falta o respeito e a consideração. Então ele vai falar que a sexualidade diz respeito às qualidades em depuração e expansão do espírito imortal, e não deve se contaminar pelos excessos e viciações. Então, o que ele está dizendo? O sexo não é errado nem condenável pelo Espiritismo, por esses grandes espíritos, mas tomar cuidado com os excessos e viciações degradantes que estamos vendo aí muitas vezes na mídia, o que se está falando como se fosse a coisa mais natural do mundo, os tipos de comportamentos na área sexual,
né, que vão pugnar com as propostas sagradas e nobres da vida que Deus nos concedeu. Então nós vamos pegar, né, a hora que nós lembramos também quando Jesus fala de pérolas para porcos, né, nós temos aí uma joia sagrada que é o sexo e jogamos na lama, simplesmente porque temos, né, o livre-arbítrio para fazê-lo. Então, por ocasião de educação da vontade, olha o que o espírito em evolução consegue fazer e tem que se esforçar para fazer. Educar a vontade. A vontade, o desejo, ele existe em todos nós, mas existe a consciência, existe a educação, existe o respeito, né, para que nós possamos educar com moral e ética, né, o nosso comportamento, aqui no caso sexual, como também alimentar. Né? A pessoa que ali tem o vício de comer, né, quantidade e o tempo todo, ela vai ter as suas consequências e desequilíbrios também. Né? Então, tomar cuidado, né? Precisamos usar a intelectualidade e a informação. Né? Se mantivermos o instinto descontrolado, as faculdades criadoras no lodo das paixões aviltantes, nós vamos ter um mundo, infelizmente, ainda muito doente. Né? Teremos lições amargas que estamos vendo aí em tantas famílias, né? E o que isso vai expressar? A necessidade da ingerência das próprias forças sexuais, né? Essas forças que alertam para a valorização da vida, da existência familiar, comunitária, acima das loucuras que promove sempre o instinto puramente sensual. Então, o sentido real da vida supera infinitamente a sensação ainda primitiva do instinto. Então, a pessoa quer, né, aquele prazer físico, da sensualidade de algumas horas e esquece um prazer que ela pode ter em longos anos, quando entende que a vida é maior do que aquele momento de satisfação. Né? Então, diz Bezerra, né, que se vamos alimentar somente o instinto, isso não nos remete a planos de ventura e realização, mas pode nos afivelar, né? Pode nos acorrentar os sentidos, a condição subhumana de experiência e dor. Então vemos pessoas aí que estão vivendo em condições subhumanas porque fizeram opção pelo instinto, vivendo como animais de rua, né? Ou às vezes até pior do que isso, e ainda fica perguntando onde está Deus. Deus está dentro de nós, né? Suas leis estão na nossa consciência e o livre-arbítrio é o caminho que devemos seguir para nós nos fazermos felizes, porque nós somos responsáveis pelo nosso destino, somos artífices da nossa vida. O Espiritismo nos explica tudo isso numa fé raciocinada. Somos espíritos, mas temos responsabilidade com esse corpo que carrega o espírito. O que estamos fazendo com esse corpo, que é responsabilidade nossa, do espírito. E logo na outra nota, nós já vamos ter uma sugestão tão necessária: notas do estudo. Então, o nosso campo mental, ele guarda vasto acervo de possibilidades, necessitando beneficiamento, a fim de se revelar consciente e justo a serviço da evolução. Há muito tempo, né, quando eu era criança, eu ouvi uma frase e guardei. Saber não ocupa lugar. Né? Na época eu não entendia muito, mas realmente hoje a gente vê que está certo. Né? Saber sempre, aprender sempre. E aqui Bezerra começa justamente dizendo isso, que me reportou essa frase: nosso campo mental, né, além do cérebro, guarda vasto acervo de possibilidades, né, precisamos ser beneficiados. Então já trazemos alguma coisa de outra existência, mas nessa vamos renovar e vamos acrescentar saberes. Né? O homem, o espírito, né? Disse o Espírito Verdade a Kardec: espíritas,
Amai-vos, né? Melhora o sentimento. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, alimente o campo mental. Esse é o segundo ensinamento. E para isso nascemos, tão somente para isso. Aprender a amar, aprender a pensar, aprender a ser, viver e conviver. Isso Jesus é o modelo, é o guia, é o condutor das almas que querem, né, seguir por esse caminho do bem em busca da felicidade. Então, revelar, né, se revelar consciente, ao pensar sobre cada passo na justiça e no serviço da evolução. Eu sirvo a própria evolução pessoal e coletiva. Para isso eu tenho que entender as coisas, né? Continua Bezerra. Conhecer significa avançar, liberando-se de padrões menores, o que promove a criatura a novo plano de sentimentos e de aspirações superiores. Então eu ainda não estou em condições de caminhar junto com Jesus, embora Ele caminhe comigo, porque ainda há muito a avançar em sentimento e em forma de pensar, mas estamos todos caminhando para lá, né? No novo plano de sentimentos, é isso que precisa mudar, de plano, né? De vibração, de dimensão espiritual, né? Nós estamos avançando para isso. Então Bezerra nos conclama: estudar. Estudar faculta-nos a ciência da vida, de nós mesmos e de Deus. Por exemplo, aqui no nosso planeta, uma pessoa adulta analfabeta, quando ela aprende a ler e escrever, abre um mundo à sua frente que ela não via antes. Ela passava por uma rua de comércio, olhando as lojas, só via cores e luzes. Agora ela passa, ela lê as placas, né? O que está escrito para saber qual é a loja que ela deve entrar, sem precisar ficar fazendo referências. Sabe pegar um ônibus sozinha. Olha a libertação apenas por aprender a ler, né? Consegue deixar um recado em casa quando vai sair escrevendo. Embora hoje, né, a internet, a tecnologia faça tudo para a gente, mas esse exemplo a gente já vê a alegria daqueles que veem o novo mundo somente, né, por esse conhecimento. E tantos outros, né, que podemos sempre aprender, né, para avançar. Então, a gente fica acreditando em coisas lá da Idade Média, porque a gente não lê, não só lê, fazer uma reflexão sobre o que lê, né? Então, Bezerra vai dizer que, sem o estudo que ilumina a mente e nos sensibiliza o coração, o viver se restringiria ao domínio dos instintos brutos. Então, a gente fica só ali no instinto, né? É comer, beber, dormir, reproduzir. Isso é o que animal faz, né? Animal não sabe ler e escrever. Animal vai ali no seu dia a dia, só aquele dia a dia dele está bom. Então eu sou como um animal somente, cadê a minha característica humana, né? Que é conhecer além do que o animal conhece, né? Então o estudo torna-se dever, Bezerra nos coloca como dever, obrigação, de quantos abraçam a causa do Consolador prometido de Jesus, né, que nós sabemos que é o Espiritismo. Então, não se entra no Espiritismo, não se entende o Espiritismo sem estudar, né, participar de grupo de estudo, né, assistir palestras, e convivendo com as pessoas ali, aprendendo, né, crescendo junto com o Espiritismo que também está crescendo. Tá? E estudo, nos orienta Bezerra, não é somente leitura, mas é interpretação fecunda e sensibilização da alma. Então a gente lê, vamos colocar aí, um livro espírita, lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Você lê, porque você já sabe ler, e para um pouco, realiza uma reflexão em cima do que você leu, né? E aí vai interpretar de acordo com a nossa vida,
né? E o que apreendemos do Evangelho vai sensibilizar a nossa alma e nós vamos dar um passo acima na nossa evolução. É assim que nós crescemos, né? Quando vamos compreendendo o Evangelho foi escrito há 2000 anos, né? Pelos seguidores, pelos que vieram depois de Jesus, e até hoje nós estamos aí com os estudos, né? Nós temos a área do Evangelho minucioso do Evangelho de Jesus, né? A área de estudo do Evangelho de Jesus pela Federativa, pelo CRE, que as pessoas se reúnem e estudam um versículo, né? E ali quantas discussões em cima daquele versículo, para a gente poder tentar entender o Evangelho escrito, né, há 2000 anos e saber que do outro lado, né, enquanto espírito, os espíritos também estudam o Evangelho para compreender e à medida que vai evoluindo, né, em moral, né, em comportamento e visão de vida, o Evangelho também vai abrindo, né, como se ele fosse iluminando, porque nos iluminamos e colocamos luz ali no Evangelho para entender um pouco mais a cada vez que o lemos, assim também a doutrina espírita, né? Então, o estudo como instrumentos imprescindíveis da jornada terrena, com a libertação real de suas faculdades, por muito tempo atadas à ignorância, aos vícios atávicos dos homens pretensiosos. Que são vícios atávicos? São aqueles que vamos herdando de nós mesmos, geração em geração, reencarnação em reencarnação. Nós repetimos um mesmo comportamento. A gente é aquele, né, aquele que está com a viseira ali, caminhando sempre no mesmo caminho, ou da mitologia lá, a caverna de Platão, né, o mito da caverna, onde as pessoas ficam amarradas olhando para a sombra e vendo só a sombra do mundo, não querendo sair para a luz, porque não têm condições ainda, estão presas naquela caverna, e nós muitas vezes ficamos presos a comportamentos, a certas verdades ou pseudo-verdades que colocaram na nossa cabeça lá na Idade Média, e a gente não conseguiu se libertar ainda, porque não quis estudar, não quis abrir, não quis quebrar paradigmas, modelos de vida. O Espiritismo veio para isso. O Espiritismo é a religião do novo milênio. Ela não proíbe nada, ela não tem dogmas, ela não tem pessoas donas da verdade, sacerdotes, ela tem a informação, né? Ela tem a possibilidade de enxergarmos esse mundo novo que vai além da matéria com consciência, com pesquisa, né? com convicção. Está aí essa verdade. Então, o Bezerra de Menezes termina esse capítulo dizendo: estudar é viver. Então, todos nós que estamos vivos, querendo ou não, estamos estudando o nosso comportamento, né? Comportamento do outro, né? Coisas que precisamos fazer no dia a dia, não deixa de ser um estudo. Nós precisamos melhorar isso. E aí ele vai nos dizer das notas do livro espírita, né? Para já irmos encerrando essa nossa reflexão. E ele vai dizer: o livro na terra é a bênção da cultura a movimentar, pela exposição de ideias e emoções, o universo de nossas percepções e vivências. Então, quando lemos algum livro, um ser humano se colocou naquele livro, com a sua energia, com as suas experiências, com o seu conhecimento de vida, com a sua interpretação da vida, criando uma história que muitas vezes tem muito da sua própria vida. Então, quando a gente abre um livro, essa história, né, de vez em quando a televisão coloca propagandas nesse sentido, a história começa a se movimentar ali à nossa volta, nós vamos entrando naquelas ideias e vivenciando também junto com as personagens aquela história. Por isso, selecionar livros, e aqui ele está falando do livro espírita. Vamos ler aí, por exemplo, um livro Renúncia,
psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, onde nos emocionamos com a história de Alcione, né? Quando nos transportamos lá para a Europa, à sua época, né? E tudo que o livro vai contando, nós vamos vivendo junto e vamos crescendo com aquela personagem que é o Espírito Superior que veio à Terra nos ensinar a renúncia. Por isso ele se chama Renúncia. Olha como é que se aprende, né, num livro. Por isso que o Bezerra fala, é a bênção da cultura. Imagina, né, antes, onde não existiam livros, era tudo verbalmente, oralmente passado, né, de geração para geração. E quanta coisa se perdia ou era deturpada, né, na forma de se contar aquelas histórias. Então é um acervo de possibilidades, né, embora lamentemos, segundo Bezerra, lamentando aqui, que seja tantas vezes utilizado para veicular a realidade tóxica e mórbida de corações distanciados da verdade e da luz, fomentando o desequilíbrio, a viciação, a incredulidade e a desesperança. Então, dependendo do livro também que se lê, ele nos joga para baixo, né? Fala só de um mundo, né, que não é o verdadeiro mundo, e como, né, muitos filósofos, né, do século passado e retrasado jogavam, né, tiravam a esperança das pessoas na sua literatura, e muitos suicidavam em consequência do livro que tinham lido. Olha a responsabilidade de quem escreve, né, e a importância de selecionarmos os livros que estamos lendo. Bezerra vai continuar. O livro nobre fixa em códigos linguísticos humanos o idealismo, as experiências proveitosas daqueles que nele comunica princípios que podem impregnar a imaginação, a sensibilidade, como comentei há pouco, de um sem número de pessoas das mais diversas condições e climas. Então, como é que nós descobrimos, né, como era a Europa, né, no século XVII, tudo que estava se vivenciando lá? Pela história que nos chega. Como é que nós conhecemos a história dos reis? Né? No livro do Antigo Testamento conta como as pessoas viviam aquela época, né? A época de Moisés, né? Do próprio Isaías, que eu citei há pouco, na época de Jesus. Como é que a gente sabe? Os livros nos trazem esse conhecimento e nos transportam para lá mentalmente, né? Então, Bezerra vai dizer que a palavra escrita é a representação do verbo que comunica valores da alma. Então, aquilo que eu sinto vem da alma e eu falo para o outro. Mas para que essa voz não se perca, eu posso grafá-la num livro, né? Ou agora usando a tecnologia também, né? São outras ferramentas, outros instrumentos para registrar, né, o que eu sou nessa existência. Então vai ficar marcado de alguma forma em algum escrito. Então, se o verbo, diz Bezerra, é a manifestação genuína do ser, então eu falo do que tem dentro, é justo utilizar essa escrita para libertar dos deslizes e aflições aqueles que o leem. Então, o que eu falo, se pode ajudar alguém, o que eu escrevo vai ajudar muito mais pessoas, como aqui estamos fazendo, né? Uma gravação dessa proposta de Bezerra de Menezes, e vai atingir quantas pessoas a gente não tem ideia, e quantas vão se transformar a partir dessas reflexões que estamos fazendo em conjunto. Eu faço as minhas quando leio este livro, e você está fazendo as suas enquanto me ouve, reproduzindo o que está nesse livro. Agora, quando se trata de páginas espíritas, que, segundo Bezerra, enxameiam as prateleiras do mundo, graças a Deus, né? Só de Chico Xavier tem mais de 400 obras para lermos, né? Operam por exército da luz, revelando consolo e sabedoria, que implantam consciência e boa vontade. Então o Espiritismo veio para isso, e o livro é um instrumento do Espiritismo, e começou com um livro, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, não tem nem 200 anos,
né, que nós estamos aí nos alimentando de todo esse saber que os espíritos trouxeram, os médiuns falaram, os médiuns psicografaram, escreveram e Kardec organizou para nos facilitar a leitura. E além de Kardec, outro dia ainda estava comentando sobre isso, agradecer aqueles que traduzem, aos tradutores das obras básicas, né, que trouxeram para a nossa língua, para facilitar mais ainda a nossa leitura, e muitas vezes nos esquecemos de agradecer a todos eles, né, e agora nós podemos ler com facilidade, né? Então, os livros espíritas, aqueles que são fiéis à codificação, tem que se fazer essa ressalva, né? Não basta colocar na capa do livro, é psicografado pelo espírito tal. Pode até ser psicografado, mas se ele não tem compromisso com a doutrina, ele vai colocar ali informações que nas obras básicas não existem. Então, tomar cuidado, que nem tudo é espírito que dita. Um livro é espírita ou tem compromisso com o espiritismo. Então, o Bezerra nos lembra, os livros espíritas fiéis à codificação e às lições do Evangelho de Jesus, porque quando nós lemos, por exemplo, um livro do espírito que se denominou André Luiz, ali é uma história, né? A gente se encanta com a história, mas ela é rica em conhecimentos doutrinários, quer nos fazer também crescer com a história. Os romances de Emmanuel, que ditou, né, para Chico Xavier, já citei aqui Renúncia, tem há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão. Não é só a história que nos interessa, a história é muito bonita, é muito rica, é muito bem escrita, mas nas entrelinhas, né, estamos aprendendo a seguir Jesus através daquelas personagens, estamos entendendo o Espiritismo através daquele comportamento dos espíritos, né, que estão do outro lado, nos ditando essas histórias. Então, os livros espíritas, repetindo, fiéis à codificação e às lições do Evangelho de Jesus, esplendem espírito e vida abundante, jamais sentidos. A pessoa que lê um livro espírita pela primeira vez, ela sente a diferença do que ela está lendo agora e de tudo que ela leu uma vida inteira. Por isso que quando nós adentramos a doutrina, conhecemos, né, o que é a doutrina espírita, a gente não consegue sair, né, porque nós nos encantamos, né, com tudo que nos é proposto, mostrado de forma racional, lógico e emocional, né? A gente se emociona com o que conhecemos da doutrina espírita. Então, Bezerra termina essa lição dizendo que o livro espírita, resultante da conjugação de esforços entre o alto e a terra, né? Entre o espiritual e o material, entre a sabedoria divina e a boa vontade lúcida dos homens, né? Dos médiuns em especial, quando fiel às bases doutrinárias, sempre essa ressalva, é espelho límpido das claridades superiores, a nos impregnar o pensamento e as emoções com paz e espiritualidade. Então, o livro espírita, lido, estudado, sentido, absorvido, ele nos impregna o pensamento, as emoções e nos permite estar em paz, né? E melhorar a nossa questão espiritual. E por falar em espiritualidade, nós vamos terminar com a última nota da nossa reflexão de hoje. São notas da prece. Importantíssimo falarmos sempre da prece, da oração, da conexão com o alto. Então vamos ouvir Bezerra dizendo: aquele que em todos os livros de Ivone, de Manuel Filomeno de Miranda, em todos os livros onde ele se apresenta, o quanto que Bezerra de Menezes faz prece antes dos trabalhos, durante e depois, e todos se emocionam vendo esse espírito se iluminar na prece com humildade. Então, um espírito que se tornou um espírito superior aqui na Terra continua, né, sendo aquele humílimo servidor, porque é assim que ele se apresenta nas preces, para pedir a Maria, para pedir a Jesus, para pedir forças para o seu trabalho no bem e no amor, embora já esteja todo pleno de luz. Então, ele vai nos educar agora sobre a prece, dizendo: a oração sincera e espontânea
É o divino recurso de ligação com o Pai, a renovar-nos pensamento e emoção para os labores rigorosos da ascensão espiritual. Então não é fácil subir, não é fácil se tornar um espírito superior, mas é possível e existem ferramentas, existe uma força maior, e ele dizendo aqui que esse recurso que nos liga aos espíritos superiores e nos dão força para cada dia sair da cama e cumprir as nossas obrigações, se chama prece. Comecei aqui falando sobre fé. A fé e a prece de saber que o que pedimos, o que precisamos, nós somos atendidos, nos dá a força necessária para viver, apesar de todos os reveses necessários ao nosso crescimento. Então, ele ainda vai comparar que assim como a respiração, a alimentação asseguram a vitalidade do nosso corpo físico, a prece nascida do coração faz o mesmo com a alma em luta evolutiva no universo. Ele sempre usa esse termo luta, porque é preciso lutar para crescer. Lutar contra quem ou contra o quê? Contra as nossas imperfeições, contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade que teimam em morar em mim e me dominar. Então eu tenho que lutar, vencer o bom combate, como disse Paulo de Tarso no fim da sua existência, cumprir com a carreira e guardar a fé. Foi assim que ele se despediu quando estava terminando a sua encarnação como Paulo de Tarso, e exemplo para todos nós, até no final, nos dando esse exemplo que precisamos vencer o bom combate para caminharmos para a luz. Então, o Bezerra ainda vai nos dizer que a prece é um recurso simples, poderoso, que qualquer um pode fazer, mas que nos faculta a renovação de mente, de sentimento, consolo, descanso, ficamos descansando nos braços do Senhor em prece, e vigor, energia, força, as engrenagens íntimas do Espírito. Por isso que a prece não é só quando estamos encarnados, também o Espírito, e em Espírito, depois de desencarnado, precisaremos sempre da prece. Aliás, desencarnou, percebeu que está num lugar diferente, prece. Antes de dormir, a prece, se não acordar do lado de cá, acordar na outra dimensão, prece para receber, para atrair os espíritos bons que vão nos receber. A oração, ainda continuando com Bezerra, pede, no mínimo, a consciência das nossas necessidades íntimas, necessidades do coração. Não é pedir para ficar rico, para ganhar, para ter. Não, é a necessidade da alma, Falar ali em prece, sentindo o arrependimento honesto e o desejo de melhora e renovação. Então, na prece pedir, Deus, Jesus, bons espíritos, me ajude a ser uma pessoa melhor, que eu tenha força na hora das tentações para não repetir modelos, escolhas que me levam para baixo e não me deixam subir. Então é preciso ocupar dignamente as nossas possibilidades, a fim de que o nosso esforço constante por si já represente a oração que nos aproxime de Deus. Na oração, nós vamos subindo em pensamento, desprendendo o espírito e nos aproximando o mais que pudermos da espiritualidade superior que nos ama, está sempre com as mãos aguardando a nossa chegada, como aquele pai na parábola do filho pródigo, todas as manhãs olhando para a estrada dizia para si mesmo, ele vai voltar. E no dia que ele consegue vê-lo vindo lá longe, ele vai correndo para abraçar esse filho tão esperado e tão amado e dizer, eu sabia que você viria, eu estava te esperando. Esse Deus de amor e bondade nos espera crescer e voltar para a casa onde merecemos ocupar, como esse filho ganhou o seu anel, uma nova roupa e uma festa de alegria. Então, quanto mais nos expandirmos em compaixão, entendimento e caridade, mais nossas súplicas ou louvores representarão integração com a vida
em comunhão com Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, de ideal, que todos nós nessa família, filhos de um Pai de amor, possamos nesse instante fecharmos os nossos olhos e dizer com o coração: obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui de novo, nessa nova chance de me melhorar. Obrigado por conhecer essa doutrina bendita, consoladora e esclarecedora que me dá força a cada dia. Obrigado por conhecermos outros irmãos e irmãs que comungam do mesmo ideal e que juntos possamos, de mãos dadas, caminharmos em tua direção, que sabemos que nos espera com os braços abertos, sorrindo na certeza da nossa vitória. Graças a Deus, muito obrigado.